Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. É uma alegria muito grande poder estar conversando aqui com meus queridos irmãos da Igreja Congregacional em Vila Brasil, igreja do meu amigo pastor Manuel, a quem eu quero mandar o meu abraço e um abraço a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esperando que vocês estejam bem, né? Apesar das dificuldades, das lutas e das provações, mas o ouro é provado no fogo. Eu acredito de verdade que esses momentos que nós estamos passando, Deus está depurando a igreja. É nisso que eu acredito. Eu creio que Deus está refinando a sua igreja. A igreja, ela sofreu muito com a perseguição, né? Mas a perseguição, ela, ao invés de destruir a igreja, ela, na verdade, o tiro saiu pela culatra, né? A perseguição serviu, na verdade, para fortalecer e contribuir mais para o desenvolvimento e a expansão da igreja. Por quê? Porque a perseguição, né, o fogo da perseguição, serviu para depurar a igreja. Ou seja, o que isso significa na prática? À medida em que a igreja ela começou a sofrer perseguição, ataque, ameaças de morte, e muitas delas, na verdade, se concretizaram, cristãos que eram atirados vivos na arena para serem devorados pelos animais, o que aconteceu na prática? As pessoas que se diziam cristãos, né, os chamados cristãos nominais, eles, obviamente, diante da ameaça de morte, eles pularam fora. Então só ficaram mesmo no meio da igreja, no seio da igreja, aqueles que eram cristãos de verdade, ou seja, aqueles que não negaram a sua fé. Então a perseguição ela contribuiu para isso, para eliminar os falsos cristãos e só manter no meio da igreja aqueles que eram autênticos, genuínos, fiéis. E é isso que o deserto ele causa. O deserto, como eu sempre gosto de dizer, o deserto ele não muda ninguém. O deserto ele revela quem nós somos de verdade. É no deserto que nós nos conhecemos melhor. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, Deus vai dizer para o povo de Israel o seguinte: olha, eu estou enviando vocês para o deserto para que vocês conheçam o que há dentro do seu coração. É no deserto que a gente prova realmente se aquilo que a gente canta nos dias de bonança, aquilo que a gente confessa nos dias de paz e de prosperidade, se aquilo ali é verdade ou se aquilo ali é fogo de palha. Porque a verdade é que nos momentos de paz e prosperidade é fácil você cantar, é fácil você declarar o seu amor e sua fidelidade por Deus. Mas é no momento de aflição, de dor, que a nossa fé é provada. É nesse momento em que a gente prova, não para Deus, né? Porque Deus já conhece o nosso coração, Deus ele não se deixa impressionar pelos nossos arroubos, né? Pelas nossas frases de efeito, pela nossa performance teatral, pelo nosso levantar de mãos, às vezes, nos cânticos, declarando que Deus é soberano, que eu haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou crer nele. Mas quando Deus permite, como está nos permitindo passar pela moenda, é nessas horas que o pano cai, a gente se depara com a realidade e a gente prova para nós mesmos se aquilo que a gente cantou, se aquilo que a gente professou, se aquilo é verdade ou se não passou de uma performance teatral. A gente tem um encontro conosco mesmo, né, com a realidade. É nesse momento de provação que Deus está refinando a nossa fé. Eu tenho observado, queridos, que muitas pessoas, né,
estavam cansados de dar desculpas, de não irem à igreja por esse ou por aquele motivo e tal. Ou seja, se escondendo atrás de desculpas, né? Se auto-enganando, né? O pior engano é o auto-engano. O pior mentiroso é aquele que mente para ele mesmo. É como uma daquelas 7 igrejas da Ásia. Porque tem nomes de que vive e estás morto. Então tem muito crente vivendo de imagem, tem muito crente vivendo de nome. Mas é nessas horas do deserto, do aperto, é que a gente prova verdadeiramente se o nosso amor por Deus é real ou não, né? Então eu tenho visto muita gente hoje que não pode ir à igreja, estar presencialmente, mas por outro lado também não dá a menor importância, né, para quando a igreja transmite um culto online. Então, na verdade, o problema não era a desculpa, né? O problema é a absoluta falta de interesse, né? Lá no livro de Joel, que é um livro profético, onde o povo de Israel estava sofrendo uma grande catástrofe, né, uma praga de gafanhotos estava devastando toda a plantação, né, o povo estava sofrendo aquela grande calamidade. E o profeta Joel, ele denuncia a embriaguez do povo. Está lá no capítulo 1, ele vai falar sobre a embriaguez. E essa embriaguez, ela não é só no sentido literal. A embriaguez é no sentido figurado também. Ou seja, o alcoólatra, ele perde um pouco o tino das coisas. O alcoólatra, ele perde um pouco o retrato da realidade. Ele perde um pouco o discernimento, o senso do que está acontecendo. Então, o profeta Joel, ele denuncia não apenas o pecado do povo, não apenas o afastamento do povo de Deus, mas ele denuncia um mal maior, que é esse estado de embriaguez, de entorpecimento. Então, esse deserto que nós estamos vivendo nessa pandemia, ele coloca à mostra também esse grande problema da igreja moderna, que além do pecado, além da vida do pecado, além da falta de compromisso com Deus, talvez pior do que isso, eu vejo a insensibilidade. É o que estava acontecendo na época do profeta Joel. O povo pecava como se nada tivesse acontecendo, como aquilo ali não significasse nada, ou seja, o povo começou a ficar insensível. E sabe, a paz, ela é boa, a prosperidade, ela é boa. Mas a prosperidade e a paz, ela pode acarretar um problema. É que na paz e na tranquilidade, quando tudo parece favorável, sabe qual é o risco que a paz ela pode trazer? É o mesmo risco de alguém pegar você no colo e começar a ninar você. Vai ninando, vai cantando aquela música para dormir, daqui a pouco você cochila e daqui a pouco você dorme. E às vezes a paz e a prosperidade ela funciona como essa música de ninar. A gente perde um pouco a sensibilidade, o senso do perigo, né? A gente vai se acostumando com o sagrado, a gente perde esse desejo de comunhão com Deus, a gente perde essa preocupação, a gente vai pecando, o pecado começa a fazer parte do nosso dia a dia, a gente dorme com o pecado, acorda com o pecado, a gente caminha para o abismo e não se dá conta disso. Então, quando isso acontece, o que Deus faz conosco? Deus nos dá uma sacudida. Deus ele balança as nossas estruturas para que a gente possa nos despertar e nos voltar para Deus. É como ele diz lá no livro do profeta Joel: tocai a trombeta em Sião. Em Sião. Sião fala de Jerusalém, da igreja. Tocar a trombeta fala de despertamento, de convocação. É coisa para quem a gente está dormindo. Então eu queria dar essa palavra introdutória, mas eu queria ler com os irmãos, né, um texto muito conhecido, né, está lá no livro de Salmos, no capítulo 121.
também conhecido Cântico das Peregrinações ou Cântico dos Degraus. Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Esse salmo, como eu disse, é o salmo da peregrinação, é o salmo dos peregrinos, né? Os israelitas, eles peregrinavam, né, no deserto de Israel em direção a Jerusalém, para lá celebrarem uma festa e cultuarem a Deus no templo. Mas ao longo dessa viagem, ao longo dessa peregrinação, no caminho até o templo, era um caminho longo e um caminho perigoso, né, porque durava alguns dias. Então, por isso que esse salmo, ele pelo menos ele fala sobre 6 vezes sobre proteção. Porque ao longo desse caminho havia muito risco deles tropeçarem nas pedras e caírem, riscos deles sofrerem uma insolação durante o dia por causa do sol, risco de ficarem gripados à noite em razão do frio, risco de serem atacados por assaltantes, né? Então, o que eles mais buscavam era proteção. E eles tinham necessidade dessa proteção. Isso gerava uma certa insegurança. Nós estamos aqui, será que a gente vai chegar? Será que a gente vai atingir o nosso caminho? Então, para que eles pudessem se fortalecer, eles começavam a cantar. E cada grupo de peregrinos cantava uma estrofe desse cântico, chamado Cântico dos Degraus, ou Cântico dos Peregrinos, o Cântico do Peregrino. Então esse salmo ele ilustra também a nossa vida em direção a Jerusalém Celestial. Assim como o povo de Israel, nós também estamos caminhando. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Mas nessa caminhada nós também vamos enfrentar medo, nós vamos enfrentar ameaça, nós vamos enfrentar risco e nós vamos enfrentar perigos. A fé não é um caminho sobre a tormenta. A fé é um caminho na tormenta. E nessa peregrinação eles começam a cantar esse salmo, esse cântico, e diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Os montes aqui eram normalmente onde os deuses falsos eram cultuados. O local de adoração desses ídolos é chamado montes. Os montes que rodeavam Jerusalém, eles além de inspirarem um certo temor, era o local onde as pessoas cultuavam, né, os seus deuses falsos, os pagãos cultuavam. Onde eles olhavam para os montes e a fim de se sentirem protegidos e guardados. Era uma falsa proteção. E aí o salmista, fiel a Deus, né, os israelitas fiéis a Deus, eles cantavam dizendo: eleva os meus olhos para os montes, onde os deuses falsos são adorados. E ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O que o salmista está querendo nos ensinar com esse salmo? Ele está dizendo: olha, enquanto os pagãos adoram e confiam nesses montes, onde os deuses deles são adorados e cultuados, eu tenho razão para não temer, eu tenho razão para não me sentir fracassado, porque na verdade eu não confio nos montes. A minha confiança está no Deus criador dos montes. O meu Deus, ele está acima dos montes.
Ou seja, eu creio num Deus altíssimo. Isso é muito importante, irmãos, porque o nosso olhar, como ele diz, eleva os meus olhos. Na hora da crise, na hora da dificuldade, o nosso olhar ele faz toda a diferença. Para onde está direcionado os seus olhos? Os seus olhos estão direcionados para o problema? Para a crise? Se você começa a fixar os olhos no problema, na crise, a sua tendência é de ter medo, é de assombro, é de intimidação. À medida em que você começa a olhar para os problemas, aquilo ali começa a te causar medo, te causar apreensão. Então o salmista, ele diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A ele eleva o seu pensamento ao trono da graça de Deus. Ele olha para a grandeza dos deuses e não fixa os seus olhos nos seus problemas. Não significa dizer que eu tenho que ignorar o problema, não. Não significa dizer, meu irmão, minha irmã, que você tem que fingir que o problema não existe, viver um mundo de faz de conta. Não. É você constatar o problema, mas não viver de acordo com aquilo que seus olhos físicos veem, mas aquilo que os seus olhos espirituais veem. Os meus olhos físicos enxergam o problema, mas os meus olhos espirituais estão fitos num Deus que criou o céu e a terra. Ele diz assim, aquele que fez o céu e a terra. Nós cremos num Deus soberano. Essa é uma realidade que eu preciso viver. Quando eu digo que Deus é soberano, significa que Deus, ele além de ter controle sobre tudo, ele está acima de tudo, e acima dele não existe nada nem ninguém. Não existe nenhuma força, não existe nenhum poder acima de Deus, porque ele criou os céus e a terra. Tudo existiu a partir dele, e tudo existe por ele e para ele. Então, a visão da grandeza de Deus me ajuda a reagir quando eu estou passando pelo deserto. E aí, quando eu olho o vírus, né, a Covid, o coronavírus, eu preciso entender que por mais danoso, por mais devastador que seja esse vírus, por mais força que ele tenha, mas não existe nenhuma força e nenhum poder acima do Deus a quem eu sirvo. Isso não pode ser apenas uma frase de efeito. Não pode ser apenas um jargão evangélico que a gente fala, mas na hora que a gente se depara com o problema, a gente reage como se Deus coubesse dentro de uma caixinha de sapato. Você entendeu? A visão que eu tenho de Deus determina a minha reação diante da crise. Se a visão que eu tenho de Deus é um ser minúsculo, impotente, eu vou entrar em pânico. Agora, se a visão que eu tenho de Deus é essa visão do salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, ele é o Deus criador, ele é o Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Dele vem todas as coisas. Então, se Deus do caos trouxe à existência um universo complexo e harmonioso, se Deus ele pôde fazer o céu e a terra, o que mais ele não pode fazer? Sabe qual é o raciocínio lógico? Se Deus pode o tudo, ele pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. E é isso, queridos, que eu quero convidar você a crer. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sabe o que significa vacilar? Escorregar.
tropeçar. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Ou seja, ele não vai cochilar. Ele não é indiferente. Ele está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. Deus, ele não é só criador, como ele fala no versículo anterior, mas ele é um Deus presente. Por isso ele diz, não dormitará, ou seja, ele não está dormindo, ele não é um Deus indiferente, como os deístas ensinam, né? O que o deísmo ensina? Na Segunda Guerra Mundial, quando morreram muitas famílias, as pessoas, as mães desesperadas, chegavam para os padres daquela época, né, o Papa, e começavam a indagar, mas como? E eles não conseguiam entender, né? Como é que Deus permite a tragédia, o sofrimento? E aí eles, para tentar explicar essas pessoas, eles inventaram essa teoria antibíblica do deísmo. O que o deísmo ensina? Ele ensina que é o seguinte, que Deus, ele criou o universo, né, e entregou o universo a viver de acordo com o seu próprio curso. É como um relojoeiro, que deu a corda no relógio e deixou lá o relógio à parte. Esse é o deísmo. Então o deísmo explicava o seguinte, olha, Deus não tem culpa, porque Deus criou o homem e entregou o homem para que o homem vivesse de acordo com as próprias leis previamente estabelecidas. Mas o Deus da Bíblia não está em conformidade com esse entendimento, porque o Deus da Bíblia é um Deus presente. É um Deus, não é um Deus ausente, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele é um Deus que se importa com aquilo que me importa, é aquele que se preocupa comigo. É um Deus presente. É um Deus que se interessa com a minha dor. Por mais que eu ache ou pense, mas a nossa fé, ela não pode estar apoiada naquilo que eu acho ou naquilo que eu pense. Mas a nossa fé, ela tem que estar apoiada no que a Bíblia diz. No caráter de Deus, que é um Deus bom. Deus é bom. Está lá no livro de Naum, Deus é bom e um refúgio para aqueles que nele esperam. Deus é bom. A fé está apoiada no caráter de Deus. Se Deus é bom, ele não permitirá que nada te prejudique. Aliás, isso está escrito aqui, para a gente terminar. E diz assim, olha só. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, ou seja, você não está desprotegido. Você não é um barco à deriva. A igreja não é clandestina, não é um povo sem dono, não. Olha só, o Senhor é quem te guarda. Ele não só te criou, mas ele é aquele que te guarda, porque ele é responsável por você. Ele assombra a sua direita, de dia não lhe fará mal o sol e nem de noite a lua. Sabe o que o salmista está querendo dizer? É o seguinte, olha, o sol, você vai sofrer os efeitos do sol, você vai sofrer os efeitos do frio à noite, mas ele não vai permitir que você sofra nenhum dano. Ele não vai permitir que você sofra algum mal. Isso está lá no versículo 7, que ele diz, o Senhor guardará você de todo mal. Você pode dar um glória a Deus? Você crê nessa palavra, meu irmão? O teu barco, querida e querido, pode balançar, mas não vai afundar. E ainda que você, como José, seja traído, caluniado, invejado, você vai poder dizer, como José disse, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Está vendo? José teve que suportar a maledicência, ele suportou o ódio dos irmãos, 13 anos separados do pai, acusações falsas da esposa do seu patrão, vários anos na prisão, tudo por causa dos pecados dos seus irmãos. Mas no final, Deus virou o cativeiro de José. E a mesma coisa que Paulo diz em Romanos 8, 28.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Portanto, querido irmão e irmã, acalma teu coração. Acalma teu coração. Deus está te treinando. A fé é como um membro do corpo. Ela precisa ser exercitada para que ela crie musculatura espiritual. Não desista. Não pare no caminho. Essa crise é uma porta que Deus abre. É uma porta aberta para a gente evangelizar. É uma porta aberta para a gente mostrar ao mundo que nós temos uma esperança e sermos um canal de bênção para quem sofre. A igreja é o último refúgio das pessoas em desespero, que estão como aquele paralítico à beira da porta formosa, olhando para nós, esperando receber alguma coisa. O mundo está olhando para nós, esperando receber alguma coisa. Queridos, que você possa ter para dar fé, esperança e uma resposta de Deus. Que Deus te abençoe. Renove as tuas forças. Vamos estar orando um pelos outros. Não há dor que dure para sempre. Esse deserto vai florescer. Essa pandemia vai acabar. E nós vamos sair mais fortalecidos dela. Que Deus te abençoe. Pastor Manuel, um beijo no coração. Rúbia, Denise, pessoas que eu amo muito. Pastor Edivaldo e todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Amém.